Gravação. Por que tu não bota iniciativa Javali? Onde? O quê? Não, Estamos ao vivo? Ao vivaço, galera. Segunda-feira fria. Onde é que tu falou? Onde é que tu falou? Segunda-feira gélida. Ali, tipo, o satélite de hoje, botar com iniciativa Javali, programa satélite, tal. Eu não sei fazer marcação. Tem que fazer pra mim. Me ajuda, cara. Me ajuda que eu te ajudo, né, cara? Nós estamos aí, então, segunda-feira. Mais é um satélite de todos os dias. inacável estar no programa satélite novamente com Ai. vocês. Que saudade que eu estava deste Belo. lindo. E da Argentina que faz programa comigo, né? Lindo Ó, programa. a Argentina que vai pagar comigo. Obrigado. Deixa eu ver que eu... que deu um leve strong aqui. Ué. Não, aqui continua. Estamos voltando. Estamos? A gente já tá, nunca parou. Então, galera, segunda-feira fria, mais uma segunda-feira fria. O que tem pra me contar, Fafá? Cara, vários projetos pintando aí, muita coisa bacana. Iniciativa Javali, Iniciativa sempre- Javali. sempre, Inovare. cada vez mais, a gente quer estar presente. Vamos falar. Antes de qualquer coisa, boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Mais um satélite, começando aqui com Lucas Herrera, Carlos Boto das Grotas e Fagner Peixe. Eu. Vamos começar pelo que não houve. Vamos começar pelo menos primeiro pelo que houve. Tivemos algum evento sexta-feira? Sexta-feira não tivemos evento nenhum, infelizmente, eu acho, né? Não tivemos evento sexta-feira. Não, foi sábado que tivemos evento. Sábado-feira, temos que falar aqui, mandar um abração pro pessoal do Beer Box. Grande beijo, pessoal do Beer Box. Se vocês não Baita conhecem Beer Box, evento no sábado-feira de tarde, ali, todo mundo compareceu. Tava bem legal, bem aconchegante. tu ali. foi lá, não pude ir, cara. Fui, levei a Levou criançada pra Morganinha. brincar, né? Pô, que bacana. E... Ficou deitado com a cerveja na câmera elástica, dizendo pra criança, Não, fica lá, deitado cara. porque tava muito frio, velho. Meio de tarde tava frio pra caramba, né? Cara, domingo pra mim tava mais frio do que sábado, vou te dizer. Cara, não achei. Não sei se é porque ali é frio. O terreno ali é extremamente frio. Não, mas sábado tava 3 graus, se não me engano. Tava bem frio. E daí o que ocorreu ali, cara? Foi um dia bem bonito. Foi um dia bonito ali. O pessoal teve o arraial do Beer Box com cervejas, várias cervejas ali. Tinha lanches tradicionais aí de festa junina. Sempre cervejas maravilhosas, né? Teve cervejas maravilhosas ali. Não me lembro de cabeça das outras marcas fora da Beer Box. Que é a do Estavam Antônio, ali. né? Isso. E daí, na sequência, rolou uma bandinha de forró É em mesmo? Porto Alegre. Muito bom. E na sequência, né, nossos queriduchos aí, pessoal da Get Town, at First. E na sequência, Alquimia Voodoo, também já da casa, né? Tudo banda aí do conglomerado javalístico. E de alto e bom tom, né? Não fiquei até o fim, porém, de acordo com o Pedrinho, fui tocar até meia-noite. Meteram uma jam até meia-noite. Pô, bacana. E o inferno ficou pequeno. O inferno teve que esperar. Exatamente. Baita evento aí, a gente tá junto aí sempre que precisar. Quem não conhece a Beer Box, por favor, vá conhecer. É ali no Cantegril, bem na entradinha Na do entrada do Cantegril. Cantagril, parada 48 de Viamão. ali. Entrada sempre muito franca e super sincera, né? Exatamente, sempre um som interessante ali, o próprio dono ali, né, como é que é o nome do rapaz? Felipe? O Felipe e o Antônio. Felipe e Antônio. Que o Ele pessoal toca- mete o toca som ali. violino. Exatamente. Cara, eu acho legal ali do Beer Rolou Box. uma jam de violino do Felipe com o pessoal da Guetal, porque o Eu Rubens vi o não vídeo. compareceu, né, por motivos né? de força maior, né, mas tava bem legal, muito legal aí. Eu gosto do Beer Box, você tava falando, porque é uma coisa bem experimental, né, cara? Não é aquele mais do mesmo, assim, sempre vai ter um show que tu vai ver ali, um bagulho muito louco, e a bira é a fuder, e a galera é a fuder. E na Beer Box paga nós. Nos assiste e nos pague. Exatamente. Na sequência, temos que falar do que não houve, porque houve uma pequena confusão aí. Não conseguimos fazer o evento domingo, Fafá. O evento beneficente não ocorreu porque
as pessoas... Deixa eu dar uma baixada no volume, desculpa. As pessoas não, a prefeitura, né, cercou a praça ali da São João Vianney para botar aqueles equipamentos de ginástica, né? Então, a gente não pôde fazer o evento beneficente ali, mas já está marcado para dia 17, se não me engano, é isso? Não sei. Eu acho que é. Vamos confirmar na página aí, para quem não sabe, nós estávamos promovendo um evento beneficente com algumas bandas de Viamão que ia rolar na Parada 45, ali num tradicional formato ali já de ensaio de rua, ali a gente ia botar o som ali, ter uma cerveja, uma galera bacana. Porém, infelizmente, acabou não ocorrendo por questões aí de logística. Nós estaremos realocando o evento para um novo local, possivelmente Na Praça da Querência. Praça da Querência, na Praça 52 de Viamão. Ali Sempre teremos a Praça da Querência. um espaço bem aconchegante também, para o pessoal levar a criança lá para brincar. Um show que vai ser sempre matinezístico ali, sempre na tarde, entrando à noite um pouquinho. Porque com esse frio não pode começar muito tarde, né, cara? Tipo, umas 4, 5 horas, como é de costume começar os ensaios de rua e os eventos também de rua, porque o frio faz as pessoas... Correndo a galera. Exatamente. Correndo a galera. Então eu acho que se a gente começar 2 horas em ponto, é um bom horário. É um bom horário mesmo, porque agora o sol não bate que nem aquele dia, né? Aquele dia foi punk, montar o palquinho às 2 da tarde, mas agora já é outro cenário, né? Precisamos do sol das 2 da tarde, né? E então, na sequência, estaremos aí divulgando nova data, novo local aí do evento. E depois, na sequência, terá mais um evento. E também temos que falar aí do sábado que vem. Aí, né? Isso, amanhã no programa Javali vai estar aí o Julinho, né, da banda Cardinalis, e mais um outro rapaz que eu não lembro o nome. Mas vão estar aí falando desse novo espaço cultural que está sendo Novo aberto espaço em Viamão. cultural aí em Viamão. Vamos inauguração no sábado. Compareçam todos, por favor. Deixa eu ver aqui, eu acho que ela até me mandou um É na releasezinho. Raul Cabral de Menezes, ali, bem na entradinha perto do Setembrino, Colégio Setembrino ali. Fácil acesso. O pessoal vai estar rolando um sonzinho, parece que vai ter comes e bebes lá no local. Entrada 10 pilinhas. 10 pilinhas já tá. 10 pilinhas de acordo com o catálogo. Dia 23 vai rolar a festa de inauguração do Espaço Coletivo de Trabalho Olho Mágico. Trata-se de um espaço de encontro de vários profissionais das mais diversas áreas que vão dividir uma casa e desenvolver seus trabalhos individuais. Vai rolar também um espaço cultural, onde ocorrerão pequenos encontros e apresentações acústicas no final da tarde e finais de semana. O espaço estará promovendo, no mínimo, uma festa por mês, de maior expressão, aberta ao público. Geral, nosso tipo de identificação musical é o rock and roll, né? Pô. Nesse espaço também vai rolar locações temporárias para quem tiver interesse em estar desenvolvendo do seu trabalho sem o compromisso mensal de aluguel. Estaremos dispondo de salas para trabalhos esporádicos. É o coworking, né? O famoso coworking ali. O Famoso espaço coworking. é grande, gente. Que grandioso, né? O negócio é bem grande. A princípio, vai ter um restaurantezinho, um bistrô. É o Julinho e o Jique que vão estar aqui amanhã no programa. Perfeito, aí vamos conversar com a galera, ver como é que vai se desenvolver essa ideia aí. Mas estaremos todos lá, grupo Javali, Guetal, tocando um sonzinho. Guetal? Guetal. Falando um sonzinho, então não deixam de não ir. E é isso, a princípio. Por enquanto, eu acho que é isso. Isso aí, então. Algum recadinho, Luquinhas? Já na entrada do vídeo? Antes, quais são os apoiadores do nosso programa, Fafá? Gelo e Gelo Telekit, ali do... meu. esse é teu, desculpa. Gelo e Gelo Telekit, do nosso amigo Felipe. Procura aí no Facebook Gelo e Gelo. Até às 3 da manhã, porque sair com esse frio não dá mais, né, gente? Exatamente. Então deixa que os motoboys façam os seus trabalhos. Comunica Art Designer da nossa amiga Priscila Fabiani. Beijo. Braço, Beijo. Antro Estúdio do nosso brother Moisés Cunha. Se alguém ver o Moisés por aí, por favor, diga. Ontem o Adonai teve aqui, então, e disse que o Adonai, no ápice da loucura dele, disse que ele viu um programa nosso e que viu a gente falando. Porque a gente fala em todos. E a gente fala em todos. Por isso Ele que viu ele um. viu Amém. Alguém Que bom, viu né? um, ele falou, Que bom. hoje os vídeos vai falar com o Moisés. Ele foi lá e falou com o Moisés, pô, Moisés, os vídeos estão falando aí que tu não aparece, que tu não sei o que. Daí o Moisés disse que sutilmente jogou no da Excelentíssima. Bah! A Excelentíssima estava lá e, como ele disse, mas eu nunca te proibi de sair. Não E sei o agora? quê. Jogou pro outro lado e disse que foi aquela alegria toda. E agora, Moisés, cadê teu Deus? Onipotente, onipresente. As portas estão abertas, meu Moisés, nunca se fecharam, então, por favor, compareça Né, meu aos amigo? amigos.
Tem também Casa de Insetos, estúdio selo musical do nosso amigo Maestro Sul, que compõe o casting da agora está no quarta-feira. cast oficial da quarta-feira. E Já em breve, falamos. talvez, mais algumas coisas. Exatamente, temos que falar com o Maestro pra ver se ele quer fazer algum programite, alguma coisinha assim. Garoto de programa. Exatamente. Tem também Barbearia São Roque Tradicional. Não consegui aí sábado, Tiagão, mas eu acho que nesse sábado eu consigo. Oremos. Porque eu já tô meio feio, né? Então tem que ficar bonito. Meio feio. Tô meio feio apenas. Mas meu cabelo tá bonito. Hoje eu tô vendo meu cabelo aqui no espelhinho que tem ali, tá bem bonito. Porque um dia eu fui feio, agora eu tenho Barbearia São Roque Tradicional. E eu acho que é isso aí. Quem quiser apoiar este programa, quem quiser divulgar esse programa, estão aí os contatos. Favor, entre Facebook, entre em contato, fazemos uma visita. Por favor. Esquecemos do estúdio Antro, né? Falando do Antro. Falou do Antro? Não, fala de novo, né? O Moisés. Porque a Donai tá aqui, ó. Donai assim, ó. Tô vendo, seus safados. O bom é que a gente não presta atenção. Tá ligadinho. A Donation, sempre com saudades de ti também, querido Amish Volume 2. Aparece de novo aí, né? Só que dessa vez sobra, por favor. É importante, né? É importante parecer sóbrio. Vai ter- Sair bêbado, tudo No bem. final desse programa a gente vai anunciar, vamos ter um debate. Vamos ter um debate daqui a 2 segunda-feiras, acredito. Gordo Marcos retorna para mais um assunto The polêmico. Returns of the Baterista. E aí eu falei, Adonai, que eu tô aqui, sociólogo, né? Quero aproveitar E o Alexandre também. a O Alexandre patente também, de né? vocês, pelo amor Já de foi Deus. convidado. Imagina, É doutor em. eu vou ter que fechar a porta, tocar gasolina aqui, tocar fogo, porque nada vai ser pra mim. Vai ser de apartheid? Vai ser Não, sobre movimento negro. movimento negro. Um assunto bem interessante e bem atual. Vai bem polêmico, vai ser bem divertido. Vai ser polêmico. Acredito. A minha filha tá assistindo. Beijo, filha, Kleber. Ô, E aí, Gordinho. Bovinho, aí, Cleudinho, ó. Elizabeth tá assistindo. Beijo, cunhada. E o Thiago Coimbra Mauer também. O famoso balão. Ele tá no ar, finalmente, cara. A gente vai fazer um quadro. Finalmente tu achou o link do programa, porque eu te mandei, né? Especial pro Thiago, que vai ser o Momento Balão. Momento balão. Momento Balão. Ou Contos do Balão. Contos do balão. Eu acho que é mais legal. Contos do Balão. Quantos Daí balões? a A gente gente vai vai ganhar botar- dinheiro com A gente esse vai livro. começar todas as histórias assim, um amigo meu. Eu Aham. não vou dizer o nome. Vamos começar com Contos do Balão. Teve um amigo meu, Eu não que eu não vou vou dizer o nome. fazer gringuinho. Priscila Fabiane, boa noite, Javalis. Boa noite, Curiosa Javalis. pelos causos, todos estamos. Então, já vamos voltar ao trilho, só estamos aqui descontraindo. Maria Erzabal Luz, boa noite, meninos. Ó, Maria. Beijo, amor. Boa noite, Maria. E, por favor, sempre pedindo para todos vocês compartilharem Por esse favor, link, como se por fosse favor. corrente de Orkut, para que a gente consiga chegar ao inimaginável, que os ETs vejam esse programa e se comuniquem com a gente. Esse programa seja assistível da Lua. Que nem a muralha da China. Que a gente tem que explorar. Thiago Engraçadinho. Balão, engraçadinhos. Engraçadinhos, Esse não, é o quadro não. que a gente vai fazer. Engraçadinha tudo. né? A gente, no mínimo, é pingpong. Pimpozinho, né? Engraçadinho. Então, meu guri. Tá. Doutor, Ah, vamos começar? Vamos começar então aí. Vamos fazer, depois a gente faz mais um intervalo. Balão. Descontração, intervalo de descontração. momento bullying, eu acho. Fazer bullying. Hoje a gente Nossa, decidiu, por A mais B, a gente decidiu aí alinhar mais alguns casos ufológicos da história da ufologia mundial, hoje, ufologia nacional, vamos tratar de casos da década de 70 do Brasil, casos famosos, não muito conhecidos hoje, porque se passou muito tempo, porém casos imprescindíveis da nossa querida biblioteca que a gente está montando no nosso programa aqui, com todos os programas, né, que transcorrem. Então hoje vamos abordar 3 casinhos clássicos da Biblioteca Ufológica Nacional. Vamos começar pelo caso do pouso na base de Curitiba, por favor, que é o mais curtinho. Tinha que ser em Curitiba. Curitiba, tudo cara, acontece, né? não subsequente, depois o Lucas vai me dar o nome da base aí. A base na época não era uma base, não era a base da Força Aérea, ainda era uma escola da Força Aérea. Porém, hoje é a sede do Sindacta 2, meus amigos. Porque vocês não sabem, uma das centrais de monitoramento de radar do espaço aéreo brasileiro. Foi criado depois desses casos. Foi isso, o caso que nós vamos abordar aqui foi em 77. Em 83 se tornou o Sindacta 2, aí no território de Curitiba.
E temos esse caso bem curioso aí que ocorreu aí dentro do território da base, a princípio. Estou procurando aqui, boto que a internet está meia lenta. Internet ou notebook? Ainda E sempre dizendo para todos vocês, busquem conhecimentos, mas não muito, Não muito. porque senão deprime. Falando em conhecimento, também vamos dar agenda aí. Compareça ao programa de quarta-feira que vai estar divertido pra caramba sobre vampiros no cinema. Vampiros, eu tô com medo desse programa, cara. Por que tá com medo de perder o sangue? Não, cara, é porque é que tem coisa boa, tem bastante coisa boa, mas é que tem as coisas assim que Tipo? Edward Cullen e tal. Ah, você tem que falar aí, né? Diário de um Vampiro. Porque pra mim, assim, ó. Fechou aí? não achei o caso aqui. Ah, tá, então. Eu vou Então começar vamos a dar uma escrever. enchida de. Eu vou começar aqui. De murcilha bonita aí, né? Enquanto eles estão procurando. Esse é de Minas, né? ETs são pessoas verdes que vêm para a Terra para zoar algumas plantações e às vezes eles deixam alguns recados em código binário nessas plantações. O que acontece? Acontece que alguns rapazes aproveitadorzinhos disseram que eram eles que faziam com um pedaço de pau e umas cordas, mas na verdade a gente sabe Faremos um especial. que é Teve Crop Circles. Crop Circles, que teve 2 casos bem importantes no território nacional. Teve um caso agora em Santa Catarina, Agora há pouco? há pouco, faz menos de um mês. Teve imagens boas aí, apareceu um Crop Circle bem grande numa lavoura. Eu sempre acho que é jogada publicitária. Mas esse eu fiquei encapifado, porque é numa região muito erma de Santa Catarina. Tá frio. Pra qualquer um ir lá fazer. Pô, Pra Santa cara de Catarina. putaria, cara, tá frio pra caramba. E tem detalhes técnicos nesse Crop Circle que me chamaram a atenção, que realmente é no meio da lavoura e não tem nenhum acesso lateral. Simplesmente não tem nenhuma parte que parece que alguém chegou ali. Realmente parece que veio de cima. Mas nós vamos fazer um especial Crop Circles aí, mostrando, porque só que dá pra falar sobre Crop Circle, né? Mostrando algumas hipóteses e tal, mas não se sabe realmente o que é, não se tem nem ideia, né? Muitos são forjados, muitos não se provaram a veracidade, porém, o cara que faz um desenho de 300 metros de comprimento da noite pro dia numa lavoura tá de parabéns. É um zoeirão! É um zoeirão. Que se puxaram, né? Quando fizeram? Conseguiram? Tinha 2 Não, mas anos. os Circle Makers, cara, os caras levam uma semana. Eles Duas, não foi de um depende dia do tamanho, pro né? outro. Depende do tamanho. Tá ligado? Os caras pagam o dono da lavoura, porque vai ter um prejuízo. Tá aqui, ó. A Fiat já fez ação publicitária em Crop Circles. Sim. E A gente outras comentou empresas, de mas é complicado. Então vamos ao caso de Curitiba, hein? Conseguiu achar aí? Sim, é. Soldadinho. Me diz o ano aí, me diz o 77. 77 mesmo. Então, no ano de 77, ali nessa base que é na região periférica de Curitiba, né? Curitiba, né? Que na época, a princípio, de acordo com os dados que nós temos, era uma escola da Força Aérea. No turno da noite, a princípio, um soldado raso ali que não se identificou, acredito que ainda esteja na ativa, disse que subitamente viu um objeto pousar na pista próxima aos paióis onde guardam os aviões. Aqui diz que foram 3, boto. E daí. Isso é uma nave. Desceu a nave, sim. Daí ele observou que saiu do veículo, então três bichinhos. Aqui colocaram humanoide. 3 humanoides. A princípio ele determinou como de 1 metro, 1,30 m. Por aí. E essa parte muito interessante, cara. Em observação, ele tentou contatar outros soldados para ter mais testemunhas. Mas parece que a ação foi bem rápida, né? Ele não dá um transcorrer de tempo ali, mas eu acredito que tenha sido uma coisa bem simples. Aí as 3 criaturas abriram dos paióis e puxaram o avião para fora. Eu não me lembro qual é o modelo do avião. É um mini jato. Bom, aqui diz que estavam trajando um macacão escuro, né? E Os só ET? os ETs. Isso, tava Os três- com macacoides. Os 3 humanoides. E eles usavam um macacão escuro e só ficava de fora os olhos, né? Mano de macacão e macacoide. Entendi. Não eram ninjas, botam seus olhos? Mijas. Aí são Ninjas. mijanais. Aí o soldado ficou paralisado com a visão
Esse negócio de paralisado, eu sempre me diz, cara, isso aí todo mundo diz que foi paralisado, né? Que os caras dizem, alguma Tu coisa acha que tu não ficaria paralisado? alguma coisa aconteceu comigo, eu fiquei paralisado. Não, cara, só dá cagado mesmo. Se tu visse o bichão lá, tu não ia Mas ficar paralisado. o medo te paralisa ou faz Cara, tu correr, né? É uma das duas. Não, é que os caras, o que parece, sempre no depoimento o pessoal diz, fiquei paralisado. É que foi alguma ação externa que deixou o cara paralisado. Não, mas o medo te paralisa também. Pois é, eu ia dizer, normalmente as pessoas ficam paralisadas por questão de Cagaçamento. de cagaçamento ali, uma questão psicológica. É sempre bom deixar bem claro. Porque muitas vezes o que está acontecendo ali, o avistamento / confrontation ali, os caras estão cagando pra ti. O tete a tete, porque eles sabem que vão te matar. Cara, é bom deixar isso bem claro assim. Raríssimas exceções, nunca houve um contato violento ou mesmo uma morte em questão de em algum caso ufológico. Morte não, né? Acho que nunca. Mas houve feridos. É polêmico na questão da Operação Prato, na qual ainda nós vamos abordar, que a doutora lá da cidade de Colares disse que 2 pacientes dela que foram atacados morreram. Não, esse caso eu duvido também, é meio polêmico, sim. Mas o próprio Urangê disse que nunca viu os tais corpos que a doutora fala. E outra coisa, o que transparece para mim é que as pessoas em questão morreram pela questão psicológica. Deu um infarto ali pelo pavor, ou por alguma... Já eram pessoas de idade. Tinha alguma propensão ali naquela situação, aquele furor, aquela euforia, histeria, acabou infartando, tendo algum problema de coração, alguma coisa. Mas não que diretamente se tenha uma ação, isso nunca ocorreu. Não se tem casos de um contato ufológico ou abdução, ou o que for, que tenha dado um óbito. Me corrija, Boto, aquele caso da Coreia, eu estou me referindo àquele caso da Coreia, que uma tropa inteira avistou um OVNI e dispararam contra o OVNI. Eles estavam coreanos contra chineses, eles iam destruir um povoado, um vilarejo chinês. Não sei se tu conhece esse caso aí. Não me lembro. Daí eu sei que essa tropa estava numa montanha descendo para invadir o vilarejo. Que ano isso? 1951. A questão toda que daí é a seguinte, a gente está falando no caso de 77, está falando no caso de 50. E eu estava falando em geral. A ufologia... E eu não estava falando de nada. A ufologia, década após década, muda muito a configuração dos avistamentos. É quase como... Isso é uma coisa muito curiosa e que o pessoal da psiquiatria, da psicologia, dentro da ufologia, estuda muito. Tu já tinha me dito que eles pegam a tendência, né? É como se como tudo aqui que nós estamos discutindo é baseado em relatos, né? A maior parte, pelo menos, temos pouca análise científica, porém queremos mais. Muitos desses casos é como se seguissem uma tendência, entre aspas, mainstream da época. Os ET ditavam a moda. A moda dita os ETs ou os ETs ditam a moda. Alguma coisa assim. Então, assim, nunca mais... Isso das pirâmides do Egito, né? Hã? Isso das pirâmides do Egito. Quem é que diz pra construir o prédio pra cima? A questão é que, assim, nós temos, assim, tipo, na década de 60, existia avistamento de alienígena peludo, alienígenas com 6 metros de altura, tem um avistamento em Voronezh, na Rússia, num alienígena numa praça pública de 14 metros de altura. E parece que isso tudo simplesmente desapareceu, sumiu. Entendeu? Simplesmente o que se tem hoje padrão de avistamento é o grey padrão, ou o nórdico, ou às vezes, raramente, o que eles chamam de reptiliano / insetoide. Tu acha que eles, pra não botar medo, mesmo botando medo na pessoa, mas pra não botar medo, eles se identificam de uma maneira em que a pessoa possa perceber que eles são eles? Talvez, o formato deles, ou o jeito deles é totalmente diferente do que o jeito que eles se apresentaram para o ser humano. Entendeu? Eu vou além, talvez assim, nós estamos falando de uma situação, de um contato com uma raça que vem de um lugar em que talvez não exista nem os mesmos elementos químicos que a gente tem aqui nesse lugar da Via Láctea. Então pode ser roupa. Não, cara, pode ser que é o seguinte... É um resquício, é uma parte da situação que a gente enxerga. A ponta do iceberg.
Facilita, a gente não tem nem capacidade de enxergar, porque simplesmente eles são feitos de uma matéria que a gente não tem constituição. Não sei. Então, levando para essa teoria de raciocínio, a gente só vê se eles querem que a gente veja. Eu acho que a gente vê o que a gente quer ver. Acho que a gente vê. Histeria coletiva. A gente vê o que o cérebro consegue assimilar. Entendeu? E da mesma forma que o consciente humano, da mesma forma no passado, a gente falou disso no programa acho que sobre deuses, que a gente estava falando que no início o ser humano tinha constituição de divindades zoomórficas, em que ele ligava uma certa consciência natural ou elemental da natureza a um animal, por isso que tinha o deus com cara de tigre, o dragão, o deus com cara de chacal. Tu unir certos Pra tu conseguir identificar. é como se tu unisse certos sentimentos naturais, certos sentimentos primitivos, e desse uma cara para ele de acordo com a expressão de um animal, porque o animal é o mais próximo que tu tem. Para dizer, a fúria de um tigre, a agilidade de um tigre, etc. É o que tu consegue fazer com que as pessoas entendam do que tu tá falando. Exatamente, o mais próximo que tu consegue aproximar. Com a realidade que tu vive. Logo depois do período zoomórfico, nós tivemos divindades humanas. Foi daí o período antropomórfico. Daí os deuses gregos. Teve os deuses... Qual é a outra mitologia? Odin. A mitologia nórdica também, ela é antropomórfica, né? E personificava as questões em formatos de humanos tão parecidos com nós quanto falhos, etc. A divindade ela era humana. Arrogantes. Daí a gente vive essa época da questão ufológica, em que a gente está personificando imagens de uma certa forma em cima de entidades ou em cima de figuras ou faces que a gente tem mais familiaridade, de alguma forma ou de outra, através da cultura, através da mídia. Lembrando que existe uma história clássica, muito polêmica, porém uma história clássica, de que os índios não enxergavam as naus que aportavam no porto por muito tempo. Conheciam. Porque eles nunca tinham visto uma nau. Claro, o cérebro não assimilava a imagem, de repente. Exatamente, que o pajem da tribo sabia que tinha algo ali parado. Mas não conseguia ver. Por causa do movimento da água, por causa de um cheiro, alguma coisa. Mas eles passou algumas semanas para eles conseguirem enxergar as naus. Até se adaptarem ao que estavam vendo. Pois então. É exatamente mais ou menos a linha de raciocínio que eu sigo. Talvez o que a gente enxergue realmente não seja o certo, o correto, mas é o mais próximo que a gente consegue enxergar utilizando o que a gente tem, o que o cérebro determina. Lembrando que Bud Hopkins, grande ufólogo / psiquiatra, estudava a questão do cérebro desvirtuar abuso na infância com a abdução. Que é o que acontece também naquele filme da Mila Jovovich. Exatamente. Aquilo ali é mais ou menos baseado nos estudos do Bud Hopkins, mas o estudo é mais sério. Mas com certeza, assim, não é uma questão proposital, não é a pessoa que está fazendo isso. Simplesmente o cérebro dá um tilt para se proteger. Dá um tilt para se proteger e diz que o que tu teve foi uma abdução. Mas na verdade está escondendo algo por baixo daquele manto psicológico. E pode acontecer o vice-versa, vai saber, né? Mas, depois desse intervalão, continuando... Eu queria continuar com esse caso aqui, eu sei que é bem curtinho, Boto, esse que eu estava falando da Coreia. Então fala da Coreia. Porque... Então primeiro, vamos fazer uma pausa em Curitiba, abraço pro pessoal de Curitiba. Começa o caso do começo aí, que ano nós estamos? 1951, no Triângulo de Ferro. O Triângulo de Ferro ali era a fronteira da China com a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. É até a fronteira então. É bem então, ali. Ele chama DMZ, Zona Desmilitarizada. É um lugar onde tem brita no chão e uma linha que passa. E daí tem um soldado de um lado e outro do outro. É genial aquilo lá. Ah, é? E todos eles usam óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É sério, pior que eu não tô brincando, é sério. Daí tem uma casinha no meio da fronteira onde a linha passa. Tu abre a porta da casinha, tem uma linha passando por cima da mesa.
Que delícia. Pra cada um sentado do lado da mesa. E todo mundo usa óculos escuros porque eles não querem transparecer o medo. E usam calças marrons pra não ver que Exatamente. eles estão cagados. É a única zona desmilitarizada da Ásia que possui 22 milhões de soldados em volta. Só por estar lá. Tá ligado? Ah, Mas isso é se tudo mistério. der certo, a Coreia tá. Pelo jeito tá se alinhando, né? Pelo jeito. Com Trump. O gordinho. Não, acho que o gordinho cansou, velho. O gordinho viu que não é por aí. Quer comer McDonald's? Quer comer McDonald's, velho. Tá louco. Em vez de flango, McFlango. Tá louco pra ter um iPhone 10. McFlango. Quer McFlango? Não, realmente, acredito que nós veremos ainda nessa geração Coreia do Norte e Coreia do Sul finalmente trabalhando juntos aí, se tudo der certo. A gente quer que todo mundo seja feliz. O Kim Né? Jong-un dançando Gangnam Style. É isso que a gente vai ver. Mas então 51, Vai daí, fronteira, tria de fronteira. Isso, o Triângulo de Ferro, né? Como é conhecido o local. Aí tinha uma tropa coreana, né? Que iria invadir um vilarejo. Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Coreia do Sul, né? Tá rapidíssimo. Iria invadir um vilarejo chinês. E o que aconteceu? Eles estavam em cima da montanha descendo para bombardear aquele vilarejo, né? Uma covardia, né? Bombardear um vilarejo, não era nenhuma outra tropa. Quando se depararam com uma nave gigante. Alguma proporção? Eu não me lembro exatamente os números, mas era grande. E tanto que o capitão da tropa rapidamente falou para os soldados dispararem contra a nave. E como tu falou, umas poucas vezes que nos casos os ETs revidaram, foi essa aí. Porque eles dispararam contra a nave e diz, segundo conta os próprios soldados que são vivos até hoje, aquela nave lançou uma luz contra eles, que parecia uma espécie de raio-x e começou a arder a pele dos mesmos. Né? Então eles começaram a se sentir debilitados com aquilo. E rapidamente largaram as armas, se esconderam num bunker e ali ficaram por 3 dias, sem conseguir se mover e tal. Até que chegou a tropa de resgate, que achou eles todos enfermos, né? E levou eles para fazerem exames. Na época foi constatada uma coisa muito rara, a presença de glóbulos brancos, muito acentuada no organismo deles, porque era muito, muito raro. E alguns soldados que estão vivos até hoje, que era uma tropa inteira que viu, né? Foi um só, né? Dizem que até hoje eles têm problemas de demência, problemas de labirintite, não caminharam mais como antes. Outros ficaram bem, e alguns ficaram com esse problema aí. Depois desse Tiveram alguns problemas no confrontation. Nada diretamente ligado, pode ter sido também coisa de histeria. Mas, né, vai se saber. Sim, e aí tem o contra, né? Exatamente o que tu falou, histeria. E tem uma parte que diz nesse relato ali que também não sabe se foram atacados por algum tipo de gás do inimigo. O inimigo estava esperando eles. E eles não viram. Um tipo de gás que causa isso. Não, pois é, bem efeito de gás mesmo. Bem efeito de arma química. Realmente. Pode ser. Pode ser, né? Aquela galera curte uma arma química pra caralho. Em 51 já tinham vários brinquedos. Sim. Depois da Segunda Guerra Mundial já tinha qualquer A coisa. primeira guerra foi a guerra química. Não. Foi um inferno na Terra. Quero fazer uma pausa aqui. Thiago Coimbra, Patrícia Araújo. É muito rápido, eu acho que costumava aparecer no inverno. Ele tá falando ele tá falando das aparições dos alienígenas e tudo mais, das naves que tu falou. E ela disse que é muito rápido e acha que eles apareceriam no inverno. E acha que eles não se moldavam na forma da pessoa. Eles só não se preocupavam se iam assustar as pessoas ou não. Eu acho que às vezes é bem I don't care, assim. Às vezes parece que é uma... Por isso que é uma coisa muito variável, assim. Às vezes parece que há uma grande preocupação com a camuflagem e às vezes é tipo... Dane-se aí, toma aí 200 metros de nave aí na tua cara. Oi! Vamos assustar aquele cara lá? E aí tem aqui, ó, Geise Machado, que dá uma baninha. Beijo, Gente. Marlon Wachachá, que é da banda Wachachá, que Leia diz, o Marlon, por favor. o sexto homem a pisar na Lua, um homem sério, um homem da NASA, não é um mentiroso. Ele afirma que estamos sendo visitados desde Roosevelt. A entrevista do cara é foda. Ufologia brasileira é meio comédia. No Brasil, a ufologia está ligada quase que diretamente ao espiritismo. Não dá para levar a sério, mas há muito material gringo bom na web. Bom, discordo de ti, Marlon. E eu também. Veementemente. A ufologia brasileira é uma das melhores, mais completas e mais sérias do mundo.
tá falando de um nicho específico da ufologia, que a gente já discutiu aqui, que existem vários ramos dentro do estudo ufológico. O que tu tá falando aí da ufologia que mescla com o espiritismo e com assuntos mais voltados à crença, vamos deixar assim, do que a análise científica, a análise de avistamentos, a comprovações factuais. Ele tá falando da ufologia ao Barramalho. Exatamente, está falando do que a gente chama de ufologia mística, ufologia esotérica, ufolatria, tem vários nomes. Mas, como a gente já deixou bem claro que a gente não julga, em nenhum momento. Tem todas essas coisas. Eles não julgam. Não, a gente não. Existe todos esses estudos. Ele fala que do espiritismo, sim. Espiritismo, candomblé, até daime, agnóstico, tem todos esses ramos, reiki. Todos esses ramos têm envolvimento com o assunto ufológico. Porém, aqui a gente já deixou bem claro que a gente trata somente do nicho da comprovação factual. A gente está tratando aqui de avistamentos, de pessoas, testemunhas, fatos. Mas nenhum país tem um acervo e uma abertura e casos tão bons quanto o Brasil. Claramente. Chupa, Cia! Chupa! Agora esse vídeo não vai estar bom. Roswell, que todo mundo tanto chupa aí pelo mundo todo, não se compara nem um terço da Operação Prato, ou de uma noite oficial dos OVNIs, ou de um caso Varginha, até. Que é um caso que dá uma surra no caso Roswell. Mas... Tem de Varginha é nosso, e o Bilu também. Mas abraço aí, Marlon. Queremos vocês aqui, hein? Laura Jéssica, boa noite, boa noite. Elisandro Fernandes, cheguei. Só o astronauta que está falando é o Buzz Aldrin, né? Que adora fazer afirmações ufológicas, disse que viu muita coisa na Lua, se diverte pra caralho fazendo essas entrevistas aí. Procurem entrevistas. Grande. Procurem entrevistas do Buzz Aldrin aí, que ele fala bastante sobre ufologia. Elisandro Fernandes, cheguei, Fafá, boa noite, boa noite, Elisandro, boa noite, Boto. Maria Del Carmen, mãe da Argentina, beijo. E o Mauro falou, exato, ufologia é o Barramalho Rio. A gente realmente... Existe tudo isso, realmente, Capela, Hercólobos, toda essa coisa de quarta dimensão. O que é um Hercólobo? Hercólobos é o planeta intrusor. Do Hércules? Não, Hercólobos é um planeta que está vindo em direção, vai se chocar na Terra. Eu Sabe aquelas histórias? Eu queria que fizesse um especial Nibiru, cara. Pois Hercólobos, Nibiru, Planeta X, Capela, eles chamam, tem 1 milhão de nomes para esses planetas que estão vindo em direção à Terra. Que faz tempo que tá vendo, e estão vindo rápido, né? Porque tu não enxerga nada. De repente eles vão estar aqui em cima. Era! Meu Deus! Então você tem pulando pra cá e tá, tipo... A gente pode fazer um especial... Nave pirata. Vamos fazer, Lucas, um especial só maluquice. Casos comédia, assim. A gente pode fazer. Vamos fazer assim, só loucurama. Então essa maluquice tem um... É um especial Thiago Balão. Vai ser o nome. Especial Thiago Balão, que se Elba Ramalho. Thiago Balão revisitando Elba Ramalho. Tá aí o nome do especial. Vai ter um especial trimestral. Só com o melhor da ufologia. Nave com hélice. Vai ter balão voador. De tudo um pouco. Esse aí é do padre, né? Alienígena loura que trata todo mundo. Balão voador, esse é do padre, né? Mas é o padre da Ilha de Lost. Isso, é o Decali lá, o Adeli de Cali. Abraça aí, Adeli, onde é que tu que esteja. Outro estúdio pra ti. O Marlon falou, só uma correção, o astronauta não é o Buzz, esse eu não conheço. Me referia a Edgar Mitchell. Edgar Mitchell. Ele participou do projeto... Edgar Mitchell é mais controverso, mano, assim... Marlon. Desculpa, Marlon. Edgar Mitchell fez algumas entrevistas falando do tema. Ele até colaborou com o projeto Disclosure, que a gente tem no DVD. O projeto Disclosure, que foi a maior junção de oficiais de alta patente do mundo falando sobre ufologia, dizendo que existe, todo mundo no microfone, se juntou, fez uma conferência e disse, existe. E só que ele tem opiniões controversas, ele brigou com muita gente dentro da ufologia, mas é uma opinião muito válida, o Edgar Mitchell, com certeza. Mas ele não tem tantas declarações ufológicas quanto o Buzz Aldrin, que foi um colega dele de época. Então fica a dica pro Marlon aí. Edgar Mitchell, Buzz Aldrin, e tem mais gente também, dá pra pegar o... Philip Corso, aquele ministro do Canadá, tá louco pra caramba.
Quer ver a autoridade falando de ufologia? O Paul Heller, também, aquele ministro de defesa do Canadá, falando que existem 7 raças de alienígena na Terra. É o Canadá, né, cara? O que tu queria do Canadá? Cara, que mais que nós temos aí? O Canadá. Ó, o Thiago Balão falando ali, ó, contos do balão, e riu, ele gostou. Aprovado. Balão. Vamos vestir o balão de Alba Ramalho. Vamos vestir. Uma saia. Exato, eu quero banho de cheiro. Ele vai começar cantando, eu quero banho de cheiro. Eu quero. É isso aí. Vai Já ser tá. genial. Mas continua o caso coreano aí. O caso coreano terminou por aí, né? Ótimo caso coreano. Desceu uma nave, deu os tapas nos caras, deixou todo mundo ferrado. Não, só lançou aquele raio. Tá, eu só aquele queria raio voltar umas casinhas atrás, que vocês falaram que nunca teve morte pelos alienígenas. Não, Mas aí aí você sabe, né? o cara chega pra ti e diz assim, ó. É que nem aquela coisa, tipo assim, todo mundo fala, todo abduzido volta. Sim, porque os que não voltam, tu não sabe, né? O cara chega pra ti e fala assim, olha só. Ou eu vou fazer experimentos sexuais contigo, ou eu vou te matar. Falando nisso, introduz o outro caso, aquele. Vai, Eu esse preferia caso morrer, aqui- tá ligado? É? Eu preferia morrer, tá ligado? Não, mata aí, ET. Ah, mexendo com essa micharia. Não, tu ia fazer Pô, mas é a minha micharia, né, cara? Não é uma micharia pra pessoa que não é nem nesse mundo. Tipo, o Bilu pra ti, eu vou... Ah, não, Bilu não. Bilu tem um caso, né? Com Busca ele. conhecimento agora. Busca conhecimento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Busca conhecimento aqui. Eu queria mandar um beijo pra Isabel, que é uma amiga de muitos anos aí, de Cachoeirinha. Isa, tu tem que vir nesse programa aí. Eu sei que tem muito conhecimento formado pela URGS, trabalha na URGS ainda, inclusive. Tá nos assistindo, grande beijo, Bel. Abraço. E venha nos visitar, hein? Tu As tem carro, mora em portas estão Cachoeirinha, abertas a toda a nossa audiência. tu tem muito conhecimento pra nós. Quem quiser nos passar participar, sabe que nós estamos aqui das 21 à meia-noite da segunda-feira. É só perguntar onde é. Vem tomar um café com a gente aí e dar o seu relato. Queremos a participação de todos. Qual é o caso agora? Agora antes de falar sobre esse caso que eu trouxe, vamos falar sobre esse interessante aqui, sobre o caso de Bornal. Vamos falar do Imbornal já, mas a gente nem acabou o de Curitiba. Ou de Curitiba, um outro de Curitiba. No posto de Curitiba que a gente estava falando, daí tu meteu o Coreia. Tá, então, continuando aqui, o soldado tinha avistado a nave. A nave desceu, né? Perto 1957. do paiol. A princípio, eu vou botar um infograma na tela de vocês daqui a pouquinho. Só vamos terminar de descrever o caso. E eu tava aqui, o soldado observou a nave, né? Ele tentou falar com os outros que estavam fazendo guarda com ele, né? Tem aí o horário, mais ou menos, da noite que era. Não temos horário. Aqui diz que o soldado naturalmente ficou paralisado com a visão e ainda meio sem noção, sem ação, né? Tentou chamar a atenção de algum outro soldado de plantão que estivesse próximo ao local, para que também servisse de testemunha, mas os seres foram rápidos, retirando-se do local e em seguida abandonando o avião fora do hangar. Eles puxaram o avião Eles pra fora, puxaram o né? avião pra fora, um aviãozinho pequeno, vamos deixar claro, é um jatinho, né? Jatinho comercial. Sim. Tem ali o modelo do avião, mais ou menos, é um Hércules. Um Hércules. Aí sim, né? Galo. Quem é que Tipo, falei, puxou, né? Quem é que puxou? Com o poder da mente. Os alienígenas abriram o paiol e puxaram o avião pra No fora. hangar, falando Na mão grande? Na mão grande. Puxaram pra fora, daí deram uma olhada. Eles disseram que eles estavam analisando, né? Sim. Então, Analisaram o avião, ficaram maravilhados com aquela tecnologia brasileira, né? Com certeza. Pô, os aviões da FAB são O avião foda. da FAB são os melhores do mundo, se vocês não sabem. Aviões da Embraer, na verdade, né? É a Embraer que faz os aviões, né? Não faço ideia. É a Embraer que faz. É a empresa brasileira de... É isso aí? De aeromodelismo. Aeromodelismo. Eu faço só miniatura. Aeromodelismo. Ó, Patrícia Araújo, aí que tá. Não sabemos como eles são. Já pensou se forem como nós, seres humanos? Se forem como nós. Eles comem. Eles combinam. Mas Patrícia, a questão da fisiologia dos contatos de terceiro grau, no caso, que são a partir do terceiro grau, é que tem o avistamento da entidade, do Hebe, da Hebe. Gracinha. Elba, Hebe, esse programa tá maravilhoso. Tá ótimo. Hoje esse programa... Hebe, ou entidade biológica extraterrestre. O formato mudou muito desde o início da ufologia até hoje.
chegou-se a épocas, como na década de 50, que foi catalogado mais de 70 fisionomias diferentes, a ponto que hoje elas afunilam para uns cinco espécimes, mais ou menos, que acho que do alfa até tem o alfa, o beta, o zeta, tem uns cinco tipos mais ou menos. Mas existem livros polêmicos, como o Catálogo de Raças da Rússia, por exemplo, que possui mais de 230 espécies de alienígenas. Mas tudo isso é muito polêmico, porque parece que acompanha, assim, um decorrer das eras. Tu olha um alienígena descrito por alguém que avistou um alienígena na década de 50, pelo amor de Deus, parece que tu tá vendo daqueles filmes de preto e branco de sci-fi ruim que tinha. E as naves pontudas, aquela nave discoide clássica, meio que retrofuturística. Quer dizer, parece que acompanha a tendência realmente. Essa é a parte mais curiosa da ufologia. E a que menos tem explicação por que a fisionomia foi mudando de acordo com o tempo. Ou de acordo com a mídia, sei lá. Mas daí Curitiba, os alienígenas foram puxar o avião pra fora. Observaram. Deram um rolezinho, o cara tentou puxar uns soldados pra Mas não conseguiu. Quando ele distraiu, disse que eles já tinham caído fora, deixaram o avião ali, logicamente. Subiram no veículo e caíram fora. Será que eles olharam pra aquilo e vão dizer assim, pelo amor de Deus? Os caras nos mandaram aqui Pra olhar isso aqui. É sério, tá ligado? Não deram uma puxadinha, né? Eles chamam isso aqui de avião. Só tiraram foto pra levar o relato fotográfico do supervisor e foram embora. Tiraram uma selfie assim, nós estamos aqui. Não, aqui tá. Não mandou o robô. E aí, Mas sei que ficou uma marca da nave. ficou uma marca que, de acordo com o relato do soldado em questão, foi isolado pela PE, para quem não sabe, é a polícia interna do Exército. Sim. A PE isolou a marca, parece que Aí sim conseguiram ver. Vários viram a marca. houve uma análise, porém nada foi divulgado. E o que fica de curioso nisso aqui, realmente aconteceu dentro de uma base militar brasileira, que hoje é um dos principais centros de radar, que é o Sindacta 2. Né? Eu vou botar na tela para vocês aí o mapa. A Patrícia Araújo perguntou, e as naves? Os relatos são de naves diferentes também? Sim. São vários dizem que são em formato oval, né? Eu já ouvi falar até que quadradas, não tem naves quadradas em alguns relatos. E tamanhos diferentes, né? O cara de novo botou aqui, ó. Se existe, não sei. Sei que vi uma parada ano passado e fiquei uns 3 dias cagado. Ô, conta pra nós aí, cara de louco. Daí, cara de louco. Botei na tela aí, ó, a visão aérea da base, então, de Curitiba. Ali tá ali apontado ali onde é que é o paiol, onde rolou o pouso. E onde hoje é o Sindacta 2, dos principais centros de monitoramento do espaço aéreo brasileiro. Aí pra galera dar uma curtida. Dá pra ver E aliás, funciona muito bem, né, Boto? Não, cara, pior que não temos... Pior que o sistema de radar brasileiro é bem eficiente. Sim, é muito bom. É isso aí, eu vou tirar da tela então, galera. Fechou. E... Bom, mas as naves, né? A Patrícia estava falando das naves. As naves também, né? Acompanham a tendência da época. Como eu falei, teve avistamento na década de 40 e nave com hélice. Pelo amor de Deus. Esse caso que a gente vai falar agora de um caso bem polêmico, um caso que ficou famoso no Brasil. E é um caso complicado porque, conforme ele vai fazendo a descrição do caso, me vem na cabeça umas coisas muito loucas. Mas ele fala em hélice, né? Hã? O fazendeiro fala em hélice, né? Cara, parece muito balão, velho. Tá ligado? Porque é o relato mais louco que eu já vi. De todos os relatos que eu já vi, esse é o relato mais louco. Nós temos um vídeo dele, inclusive, né? Ele tem as fotos. Ele tirou foto. Mas eu vi um vídeo dele hoje. Dele dando entrevista. Sim, não. Dando entrevista. Beleza. Não, mas ele tirou foto. Só que as fotos é a mesma coisa que nada, né? Pra variar. É que nem o teste de psicologia do como é que é o nome dele? O Rorschach? Rorschach. É a mesma coisa aquelas fotos. É aquelas dão umas manchas pretas, né? Mas ele tirou, né? Ele tirou. Não, ele tirou. Mas agora vamos falar desse caso aí. Tem mais algum recadinho do pessoal? Por enquanto não. Então vamos introduzir aí o pessoal então ao caso do Embornal, assim conhecido, porque depois vocês verão
que houve uma das provas físicas do acontecido é o embornal, não sabe, é uma bolsinha que o rapaz carregava que foi cheia de escritos. Uma pochete? Não, embornal é aquela bolsa de pano clássica quadrada, chama aquilo de embornal. Quer introduzir o caso ou introduzo? Vamos lá. Um dos casos mais importantes da ufologia brasileira ocorreu em Baipendi, sul de Minas Gerais. Baipendi, aí uma região erma ainda hoje. Esse caso, para quem não se lembra aí, para quem não teve infância, teve especial do Fantástico, teve especial no Globo Repórter, que eu me lembro também. Se dá uma vasculhada no YouTube, aí tu acha todas essas maravilhosas... Como é que eles faziam aquelas reconstituições? E que era maravilhoso, né? Era maravilhoso. Nada dava mais medo que o Fantástico, cara, na década de 90. Não, tinha o Linha Direta. Não, Linha Direta tinha um peso, porque era sempre crime. Se não tinha alguma coisa sobrenatural, mesmo assim era crime, né? Sim. Mas o Fantástico, velho, aquilo dava um cagaço no cara. Se superava. Tinha aquela matéria, todo o Fantástico tinha aquela matéria. Os Estados Unidos e a Rússia podem matar um ao outro. Ó, 185 vezes. o cara de louco botou aqui o avistamento que ele teve ano passado, não é isso? Era tipo uma sonda verde que passou deixando rastro tipo cauda de cometa, mas com anéis na cauda. Durou uns 4 segundos. Interessante, um avistamento válido aí. Mas eu nunca tinha ouvido Foi na falar. tua residência, Thiago? É Thiago, né? Tchau. Desculpa, Thiago, não Thiago de vou me Louco. lembrar o teu nome, porque tu sabe que teus amigos não te chamam pelo nome, então fica difícil. Foi na tua residência aí mesmo, Thiago? Foi em alguma outra região? Te lembra do sentido em que passou rápido, foi de um horizonte a outro? Vai nos dando um depoimento aí, um caso genuíno. Nem teve os casos na vila também, né? Uns casos malucos na vila. Do Diego Magrão. Seria qualquer hora, se tudo der certo também, chegará um momento que nós teremos só casos locais para falar Olha, do nosso e aí? programa. Aí sim nós estamos graúdos. Eu vou filmar. E fotografar. A gente tem que filmar e fotografar quando coisa. Baipendi, vai, Lucas. Foi na casa dele, ele disse. Na Lomba, né? Não, no São Tomé. Não é perto da Lomba do Pinheiro. Na São Tomé lá pra dentro. É, meu, né? Programa É é bem perto na de Lomba do casa. Pinheiro. Bem na Lomba do Pinheiro. Ele mora. Então é na Planalto lá. É. Perto de João. Pra trás da Planalto ali é inóspito, né? Tem os campos lá, tem umas chácaras. Mas E é uma hoje região também. erma, né? Não, eu vi, né? Eu, o Renatinho, né? A mulher dele, a minha mulher, vimos. E a minha filha. Todo mundo suspeito. Vimos uma coisa, um pratinho voador. Tá, voltando aqui, 1979, Minas Gerais. Nessa data, o sitiante Arlindo Gabriel dos Santos observou e fotografou o pouso de 3 objetos voadores estranhos, além de testemunhar o pouso de um objeto de maiores dimensões, tripulado. O caso de Embornal, ou o caso Baipendi, né? É fortemente apoiado em evidências e ainda hoje é um estudo da ufologia. É um caso bem famoso mesmo. Se perdeu na história, hein? Porque é um caso que é pouco citado. Mas é um caso assim que o cara Inclusive tem bastante material, né? Bastante material. Inclusive o ufólogo que acompanhou o Inclusive Gabriel. o embornal em questão, a bolsa que foi cheia de escritos que as entidades escreveram na bolsa. Que lembra É a incontestável. Não lembra. Foi totalmente traduzido o texto por eu um li, especialista que em aramaico. Diz que lembrava o aramaico, tinha traço muito parecido, mas não conseguiu traduzir nada. É que tem desenhos no meio que diz que lembra sânscrito. Que o cara que estava traduzindo o aramaico não conseguiu. Deu louco disse, não, mas isso aqui é uma coisa meio sânscrito. Mas a questão é que o cara... vamos começar o caso do começo. Sim, isso é o final. Arlindo Papai Gabriel dos Santos. estava indo caçar com a parceria, caçadorzinho. E por que não tinha uma câmera fotográfica, né? Eu não sei, mas ele estava levando uma câmera fotográfica, a espingarda, que parece que era calibre 28, e muita emoção. E isso foi incidente. Muita emoção nessa Muita cola. emoção nessa cola aí. E isso O foi. cara de louco falou que foi sentido leste-sul, Farroupilha, São Tomé. Farroupilha do lado da. Farroupilha não, Farroupilha do lado da Planalto. Não sei também. Mas é lá pra. Passando casa lá. E Marisa Kreuzeberg disse olá. Olá! Vai daí? Então, isso foi em 1969. Esse cara tinha uma câmera fotográfica, cara, em 1969, porque ele não era pouca coisa, né?
O cara não devia ter olhando 79, não sei se é uma câmera Pois é, tão difundida. E disse que... Mas com aquelas fotos que que- ele tirou, não precisava ter câmera mesmo. Por isso Servia pra nada, Você imagina sabia? tu todo cagado tirando foto. Tu não ia Cara, conseguir. Cara, Esse cara é meio sem noção, Chega- fazendeiro, assim, sem noção. Tipo, ele não tinha chega muito pra medo. direita. Olha lá, Galo, vem. Pera aí que eu tenho que enquadrar vocês. Enquadra na nave aí. E o... Atrás da nave aí. Mas disse que a propriedade do Arlindo era muito grande. Pois Tanto que- ele tanto tava que dá- caçando na própria Da própria propriedade. propriedade, porque tu demora hoje em dia, depois refizeram o caminho junto com o ufólogo, demoram 3 horas pra chegar no pico onde ele tava, onde ele supostamente avistou a nave, tirou foto. A única questão é que ele tava caçando com parceria, daí pra cobrir uma área maior, eles disseram, vamos separar. Esses aí são galos. Que é além do filme de terror. Se Exatamente, separou, morreu, separou. velho. Já diziam os espanhóis, Mas né? gosta de Dividir pra adrenalina, né? Tem conquistar. gente que gosta de adrenalina. Daí, no que ele se separou, ele tava andando por um terreno alto, né? Sim. A princípio ele tava andando por um terreno alto. 3 horas da casa dele, a casa já fica na própria fazenda, né? No momento em que ele chegou num descampado, após esse terreno elevado, e nesse descampado ele disse que subitamente, foi rápido, desceu um primeiro objeto, né? Que era o objeto cilíndrico de base preta, Com a hélice. com uma hélice na parte superior, mas não é bem uma hélice na Sim. representação do desenho. Ele fala, Não, mas é que a gente pensa uma hélice, pois é, mas a gente fala uma hélice, mas não é. É como se tivesse um. Sabe aquele alto. 3 pau de selfie. Sabe aquele alto. Mais ou menos Sabe aquela assim. coifa que tem em cima das indústrias? Que Aham. gira? Imagina só com 3 raminhos daqueles gominhos. Era um bagulho em cima girando assim. Na verdade, girava assim. Com 1 metro, mais ou menos 1 metro de altura esse tal objeto. E pousou uns 50 metros dele. E ele foi correndo ver o objeto, né? Galuto. Vamos ver que merda é essa aí. Porque o cara, Qualquer coisa, eu tô com uma 28 aqui, né? Vou fazer um estrago desses bichos. e o cara é meio grosso também, né? cara? Tipo, O cara, do sim, campo. eu tô e tal. falando de gente do campo em 79, né? Eles não tinham muito medo de ETs e... Não, mas em Minas Gerais até hoje eles dão tiro em nave, né, cara? Até hoje, mano. Foda-se. Tem relatos de tiro em nave lá. Ele chegando perto desse primeiro objeto, a ponto de poder analisá-lo, ele tirou 2 fotos, parece que desse objeto. Sim. Que ficaram uma merda as fotos. Tem as fotos, As fotos dele. ficaram uma, porém as pegadas da nave não... As pegadas da nave conseguiram fazer um molde de gesso das pegadas. Tem todo esse material aí. Inclusive calculando que ela pesaria mais de 2,5 toneladas, né? Fora a questão do Pelo diagnóstico desenho. dele também, porque ele ficou maneiro um tempo depois, né? Mas isso aí logo depois. Pousou esse primeiro objeto. Uma parte de cima que gira, cilindro e tal. Ele disse que o treco pousou ali, ele chegou perto, tirou umas fotos, parará. Ele se distraiu, E chegou outro. aquele treco sumiu. Se distraiu. Ele disse que olhou pro outro lado e Como assim ele se distrai? Que homem é esse que se distrai com uma nave na frente? não, era um objeto cilíndrico de 1 metro de altura, não era uma nave. Chegou. De 1 metro de altura que pesava 2,5 toneladas. Não, isso depois. Isso depois. Chegou o primeiro objeto. Esse é o primeiro objeto. Desceu esse objeto, pousou no chão, assim, esse treco assim. E ele tirou foto, cara, vou procurar o fulano pra me mostrar. Ele disse que começou a se afastar pra procurar o fulano. E quando ele olhou, sumiu. No que ele sumiu, ele sumiu, vamos procurar o fulano. Nisso, desce o segundo objeto. Que aí era maior. Maior que o O primeiro. segundo objeto tinha acho que 1,5 m. O segundo objeto era em formato de peão, não é? Falou de peão, mas era maior que o primeiro. Era levemente maior que o primeiro, mas ainda era uma sonda. Ainda era um objeto. Também tinha uma parte superior que girava. Ele disse que pousou uns 20 metros dele. Foi lá correndo, ver o tal do objeto. Se repetiu todo Caralho, de novo. Caraca, é hoje. Hoje eu vou Olhou descarregar o minha objeto. 20. Chegou perto, olhou o objeto. A parte de cima que girava, uma base preta, em formato de trapézio, digamos assim, um peão, apoiado na parte menor. Mesmo esquema, ele ficou olhando ali, caramba e tal. Era esse aí que era colorido? Não lembro o outro, se era esse aí. E daí ele se disse, de novo, tá, né? Já tá visto. Tava Não tentou indo, abrir. o treco sumiu. Soltou uma fumaça, inclusive tem uma foto da fumaça. Da fumaça, da fumaceira. Nisso, desceu o terceiro objeto. Foram 3. Desceu o terceiro objeto. Esse foi o maior. Esse terceiro objeto, parece que tinha 1,5 m, 2 também. E era em formato ovoide. Era um ovoide. Pintado de vermelho e preto e branco.
Aí, cara, tá ficando muito estranho. Mas Olha, eu acho que isso aqui não tá certo, não. daí ele foi, observou o objeto e tal. Esse objeto levantou o voo, saiu. Daí, sim, quando ele está se afastando do objeto, ele desce daí sim o dito cujo. Daí desce uma nave. Ah, veio 3 primeiro pra dar os tiros de alerta. Ó, tô chegando. Desceu a nave, formato oval, com uma cúpula superior afinada, 3 ou 4 patas, eu não me lembro, 15 a 20 metros de comprimento, de acordo com ele. Metálica. Desce aquele treco, daí o bicho. Aí ele cagou. Ele cagou. Daí ele saiu correndo. Mas não adiantou nada. Saiu correndo, eu não me lembro se ele teve um. Ele foi paralisado. Nesse caso, ele foi paralisado. Pensando em Varginha, tu acha que aqueles 3 primeiros que chegaram foi pra ver como é que tava o terreno? Eu acho que ele foi trote. Os caras eram novo na nave. Vamos dar um cagaço esse louco. Não, eu cagaço esse estagiário de merda aí. Ô, Tião, desce ali e vê qual é que é daquele cara lá. O cara reclama do tratamento que é tido quando é abduzido, né? O alienígena foi posto num latão, foi confundido. Varginha. Primeiro ele ficou Com o demônio. confundido com o diabo. Deram uma surra em praça pública, jogado no latão e ele vai pro SUS. É, meu irmão. E a galera tá reclamando de abdução. Então tá, né? Nisso. Tá, aí veio o bichão mesmo. Veio o bicho dito cujo. O cara, ele correu do objeto, E aí o mas não adiantou Valdomiro nada. O Valdomiro foi lá e paralisou ele. Daí Paralisou. Ele tentou correr e o bichão... Ele tava com a visão meio que ofuscada, porque disse que o objeto emitia muita luz. E daí que ele ficou paralisado quando ele tentou correr contra o objeto. Correu oposto. Sentido oposto dele. Daí que ele sentiu 2 braços pegando ele. Daí que acabou o homem ali, né? Eu disse que ele tentou revidar ainda, né? Ele tentou dar uma Bem revidada, violento, né? Macho, né? Bem macho. Ah, mano, eu vou morrer, eu vou matar quem estiver junto. Daí que E a arma dele? quando ele se virou, que voltou a luz, ele tava paralisado, não se mexia mesmo. Daí que virou, que ele viu... Apertaram a corneta... Isso. Aham. Daí que ele se virou, que ele viu as entidades. Eram 2 homens de 1,5 metro. Isso. Diz 1,5 metro. 2 homens. Bem humanoides, muito parecidos com a gente. Não me lembro o que eles estavam trajando. Dá uma revisada aí, Macacões. pra variar. Inclusive ele fala assim, ó, me Essas soltem. boy Segundo ele fala assim, ele fala Me soltem que eu sou cabra macho. me soltem pelo amor de Deus. Nisso, o homem da sua direita respondeu. O alienígena fala muito curiosamente, fala o que ele falou. O alienígena falou, o da direita falou, né? Que eram Em 2. português. Sim. Em Deus, nós todos somos irmãos. Nós não fazemos mal a ninguém. Queremos apenas uma informação sua. Pra que lado fica o O posto do McDonald's? Ali. Muito O curioso. ET falou em português com ele. Sim, mas depois ele E vocês não acham que isso é loucura da cabeça do cara? Cara, Eu acho que os caras têm uma nave. Pode falar em português também. é. Eles podem fazer qualquer coisa. Se eles falassem inglês, eu acreditava. Cara, assim, hoje a gente fala. Se a gente fala russo até. Se a gente Eu vi coloca um filme aqui esses dias, a gente no falava app, a gente inglês. fala russo. Não, talvez o cara. Talvez. Sabe o que eu acredito? Existem detalhes depois nesse conto que corrobora a tua dúvida. Que ele fala que depois ele vai interagir mais com as criaturas e ele percebe que a voz que ele está ouvindo não está sincronizada com a boca. É o que eu acredito. É tipo, ó, mente. Não, Mente. O é. cara tá falando dentro da cabeça Não dele. é um aparelho. Parece que sai do ambiente. Tem algum aparelho que faz na hora. Google Translate. Faz um translate O na Google hora. Translate. Né? deles Tinha lá. Google já na época, 79. Mas a questão toda é que essa parte é muito curiosa, porque raramente temos situações, entre aspas, bem grandes, religiosas dentro da ufologia, né? Embora tenha toda aquela galera do Acho Tá Cheirando lá. Mas será que eles já não tinham uma resposta pronta pra ele? De Deus, Eu acho já que fizeram sim. uma respostinha pronta. Acho- Eles não, nem sabem o que não, estavam falando Nem aí. é questão de resposta pronta, eu acho que assim... Bota a fita do Deus lá que ele sempre pede por ele. Não, cara! Bíblia, questão é botou exatamente- Bíblia. A questão é exatamente isso. Com certeza, o viajante, acostumado a muitas civilizações que ele aborda, sabe que
Em alguns estágios evolucionários, todas as criaturas possuem Crença. uma crença. Então é muito falar aquilo para apaziguar Pra a acalmar o situação. louco antes de... para apaziguar a situação. Mas nisso, então, o que ocorre, Luquinhas? Daí ele fala isso e pede informação. Que informação que ele pede? Aqui ele diz assim, em seguida, os tripulantes levaram a Lindo para o objeto ovoide, Ele né? levaram ele para perto da porta, né? Pousaram a 100 metros de distância. Eles pararam a uma distância de 4 metros do objeto. Nas proximidades do objeto, a Lindo sentiu frio. E ele paralisado. Não, ele já tava com os caras de boa, entendeu? Ah, tá, vamos lá. E era Vamos lá. amiguinha. Lá, não tem choro, não tem saída, foi. Bom, vamos terminar o caso depois a gente divaga. E aqui a gente esqueceu de falar que tinha uma escada, né, no objeto, né? Sim, tem uma escada. E no alto da escadinha havia um terceiro tripulante, semelhante aos dois primeiros, que comunicou-se com uma voz grossa, perguntando se ele havia visto uma mazurca. A Lindo responde que não sabia o que era isso. Em resposta, o tripulante afirma que zurca era um aparelho que eles transmitiam de lá para cá, em comunicação com todos os aparelhos da Terra. Ah, era um daqueles bagulhinho pequeno que caiu Pois lá. é, cara, fica estranho, mas eles perguntam como se fosse uma coisa natural. Tu vê que a gente reclama que às vezes não é tratado da forma apropriada numa abdução. Tu viu o controle remoto? Não, o cara chegou de boa, meu, não viu uma zurca aí, pra eles era natural, né? Pois é, não. Uma zurca. Aí disse, o que é zurca? Aí os dois outros CT começaram... Ele não sabe o que é zurca. Daqui a pouco não sabe das três cores. Não sabe usar as três comichinhas. Tá aí. Daí o... É muito boa, muito boa resposta. Continua. Daí o ET fala. Ele falou ainda que tal aparelho tomou contato com uma linha universal que teria queimado a linha de transmissão e que havia desregulado o motor de montagem e havia descido à Terra. Os caras estão de boa, era tipo assim, é tipo funcionário da Vivo deles. Aham. Desceu uma nave da cara, Vivo. caiu a conexão aqui. Mas a conexão, estão procurando a fibra ótica que passa nessa porra. Sabe onde é que passa? Onde é que tá minha fibra ótica? Cadê minha fibra ótica? Foi tu, Daí né? é muito bom que os alienígenas perguntam pra ele, né? Como é que é. O Alindo continua aqui, né? Não, o cara tava sem entender porra nenhuma, não. De onde são vocês? Ele já tá falando, então ele já tá de boa com eles. Tá, virou amiguinho, né? Sim, tô tomando um bate. Já tá tomando mate, né? Ah, Em resposta, o tripulante respondeu: Nós somos do lado de uma costa. Você tem estudo, tem inteligência? Pergunta o... Não, meu irmão, eu sou brasileiro. Mas tu tirou uma Olha, onda. ele já perguntou. Tem inteligência, cara. Daí o que ele respondeu? A Lina respondeu negativamente. Você tem inteligência. Diante de tal resposta, o tripulante estendeu a Só mão tem ali. até a quinta série, senhor. Só tem até a quinta série, senhor. Tu sabe o que é mazurca, cara? Você não sabe o que é azul. Estão reclamando que os caras não tratam de igual pra igual. Desce o louco aqui Isso aqui de parece- boaça. O louco tava de boaça. Não, perguntou da Zurca, falou até das linhas lá do Tava negócio. com a linha passando aqui. Pô, a internet dos caras da nossa aqui tá dando Eu louco, problema. meu, tem inteligência, velho? Não. Mas mesmo assim levaram ele, hein? Aham. Porque o Arlindo respondeu negativamente, dizendo que não, né? Não Mano, tinha inteligência eles estavam- nenhuma. Eles estavam num dia muito de bem. Muito de boa, né? Muito de bem, velho. Porque daí levaram o Arlindo pra dentro da nave e decolaram. Sim. Daí mas- o Arlindo viu o interior da nave, viu alguns controles manuais, o pessoal pilotando, disse que tinham 6 metros de altura, com uma cúpula na nave. Ah, ele tava na rave da nave. Tava lá conversando com os caras. Tava Daí na cabine do... levaram o Tinhoso pra uma sala onde tinha um monitor, pelo jeito um monitor central. Tinha uma E mulher, diz, né? e diz que uma das tripulantes tirou o capacete, era uma mulher, mesma altura, loura, né? Uma Acredito, loira. com loira. E ela começou a ensinar pra ele da onde é que eles tinham vindo. De boaça. Aqui tá a Terra, aqui tá a Lua, aqui tá o Sol. Sério mesmo? Aham. Tava dando Eu tô inteligência indo- pra ele, né? Tão de boaça. E mostraram o planeta deles, né? A Terra, a Lua e tal, e depois mostraram pra nós somos desse planeta aqui. E como o Arlindo não tinha inteligência, o mapa que ele fez depois não dá pra entender porra nenhuma. Porra, Arlindo. O Arlindo, Ah, e ainda ele fala, né? Aqui, e o Arlindo falhou e com a a gente. extraterrestre fala, não, ali é a Terra. Nossa, daqui. Ali eu tenho Deixa eu planeta. ver se eu entendi o bagulho. Resume agora, Fafá. O Arlindo tava dando uma banda pra dar uma caçada. Tava Aí, caçando. pum, desceu uma biribinha.
Desceu a biribinha, ele olhou a biribinha, tirou umas fotos da biribinha, disse, vou chamar meu brode. Virou as costas da biribinha, saiu, desceu outra biribinha. Aí ele disse, meu Deus do céu, é outra biribinha. Aí ele olhou outra biribinha, fez umas fumaças loucas ali, e disse, caralho, velho. Agora, Vou tirar uma foto. o Tião precisa ver isso. Virou as costas, quando virou de novo, veio o bichão. Não veio outra biribinha. Ah, veio outra biribinha. Um pouquinho maior, mas veio outra biribinha. Veio uma outra São biribinha. 3 biribinhas antes do truco. Antes do truco. Da Aí nave veio mãe. a terceira biribinha e ele, não contente em largar correndo das biribinhas, foi dar uma olhada. Deu uma olhada e falou, tá, vamos largar agora ver essas biribinhas aí. E aí, quando desceu a nave gigante, ele pensou, putz, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. É isso mesmo. Aí desceu a nave, ele tentou correr, porque aí ele viu que o bicho tava pegando pro lado dele, foi paralisado. Os caras pegaram nele e falaram, me solta pelo amor de Deus. Eles falaram, não, Deus é nosso picha. Nós somos irmãos. Nós somos Inclusive, irmãos. E a mandar- gente só quer te fazer uma O filho pergunta. dele tá ali na nave. E a gente só quer te fazer uma pergunta. Aí chegou lá pra fazer a pergunta, o cara perguntou, tu viu aí a minha Zurka? Aí ele disse, o que é a Zurka, velho? Aí os outros CT começaram a rir da cara deles. Puta merda, ele não sabe o que é a Zurka. O cara explicou o que era a Zurka, perguntou se ele era inteligente, ele disse que não. Nossa, ele tinha inteligência. Isso, Tem tinha alguma inteligência. inteligência. Alguma inteligência. Tipo, Ele disse eles não que não. tinham. Levaram ele pra dentro da nave, pra uma eteia, que é o feminino de eteia, uma eteia, pra uma eteia ensinar, uma eteia bonita, né? Gostosa, loira, Loira. ensinar pra ele os Nossa, negócios. era loira. Deve ser gostoso. Deve ser gostosa. É Toda uma eteia, loira. rapaz. Desde Orlando Vilas Boas, só tem a gente vai gostar do Brasil. Exatamente. E aí, pô, Brasil, caipirinha, carnaval, vai ter gostoso. Exatamente. Ela mostrou pra ele onde é que era o planeta, mostrou tudo, tá, e O desfecho. e a biribinha deles. Ah, e ele tava lá dentro da nave, né? Estavam dando aquela aulinha de planetas pra ele e tal. Pô, chamaram na geografia pro cara, pro Arlindo. Aqui, como a gente tava falando, ele Curso público. projetaram nas telas da sala, que era uma sala grande, até de 7 metros. Mais ou É, menos, tinha uma aproximadamente. sala- Uma sala muito grande dentro da birimbona. Era a nave de Telecurso 2000. Aqueles, Não é velho, papai. aqueles ônibus biblioteca municipal que Aham. vão levando Aí pra o das ET vilas. perguntou pra ele, entendeu? Ele fez assim, é hora da revisão. É hora da revisão. Ah, cara, não, isso tá Não, daí ele mostrou o Sol, a Lua, a Terra, e aí... Mauro Meneguzio lá, Mauro. Paulo Kauster botou uma Ele interrogação, nós também não sabemos o que a gente tá fazendo aqui. A Donai, esse botito é inspirado. Obrigado, Donai. Tu também estava ontem. Pablo Kauster. Isso. Paulo Kauster. Estamos procurando a pergunta. Não tem pergunta. É, Patrícia Araújo aqui. Eles devem pensar, um povinho burro é esse ser humano. Devem saber tudo de nós enquanto nós não sabemos nada deles, tá ligado? Nem aonde é o planeta deles, porque o nosso eles já conhecem bem. Pelo jeito, né? Mas daí eu não me lembro, ele desceu da nave, deixaram Não, ele. ele ainda tá na nave, né? Ele mostraram a Lua, o Sol pra ele, mostraram um planeta Dos planetas. com uma mancha meio amarelada de contorno irregular. E o tripulante explicou que esse era o planeta deles, né? Que ele queria saber, né? Mas primeiro, antes de saber como é que era o planeta deles, eles mostraram a Lua e a Terra pra ele. Pra ele A Maria poder chegar botou na aqui, ó. parada. A Maria botou que eu fui ao banheiro e quando voltei era Emanuele no espaço. Era isso aí. É mais ou menos por aí. Aqui é hardcore. E aí os ETs falaram pra ele assim, aqui é onde nós estamos, aqui. Aqui, E assim, ó. Fica o palito aqui pra ele ver. No monitor. Igual aqueles otários que já na lua. Fica aí. Aqueles caras que ficaram atrás da luz disseram que era deles. Interessante essa frase deles, Botão. Ele fala assim, aqui é onde nós estamos, nós viemos aqui e voltamos em poucas horas. Mas é de acordo com a rotação da Terra entre a sua própria Lua e seu próprio Sol. Estranho isso, essa frase, né? É, Porque não, tem assim, um pouco de Espaço-tempo, né? temos que lembrar. física. Temos que lembrar que estamos fazendo tudo isso baseado No relatório A do nossa linha temporal. no relato de um cupincha de 7-9 que estava caçando no interior de Minas Gerais. Com uma câmera. Não sabemos se foi exatamente isso que ouviu, tomara que seja mesmo. Mas pode ser que seja deturpado pelo tempo ou pela própria lembrança dele. Mas sim, parece que é uma questão. Para mim, o que transparece esse texto é que os alienígenas dizem assim, né? O lugar da onde a gente vem é muito próximo.
Pra gente. Pra gente, é tipo. É tipo como 4 horas, se. né? É tipo como se fosse Viamão, Porto Alegre. aqui, mas diferente. Como se eles tivessem alguma coisa de dimensionalidade, de Pois é, cara, é temporalidade. isso que eu acho. Eu acho que cada vez que eles vão e voltam, é em épocas diferentes. Porque não tem como tu ir e voltar e tipo, anos 70. Tu foi nos anos 70, voltou na tua casa ali. E foi de novo, pra eles são 4 horas, mas o espaço e o tempo tá girando, sabe? Não, mas eles. Mas. Vai dobrando o tempo, né? Mas isso. Se levarmos em conta que se a questão deles é estudo, isso vai atrapalhar demais um plano de espécie. Entendeu? Tu tem um cobaia e daí tu voltar. É por isso que eles tinham satélites deles lá. Vão voltar só daqui a 100 mil anos. Não tem como tu ter pureza de É por isso amostra. que o satélite deles estavam tudo de boaça lá, cara. Satélite. Tudo Aquele que eles Azurca. perderam, a Zurka lá. Não sei, cara. Parece que assim. Pode ser que eles não tenham preocupação nenhuma entre Ou então o tempo aquele e lance espaço. do dia do filme aquele o dia que a Terra parou. Tá ligado? Tipo, eles deixam uns aqui. Ô, meu, fica aí e vai fazendo relatório, porque a gente vai ter que ir lá e voltar. Nada, porque assim, uma raça que domina a viagem espacial, que domina a genética, que domina tudo. Qual é a forma mais prática de tu estudar um planeta? Tu não pode ter corpo, porque não adianta, só um corpo que nasceu na Terra está preparado para fauna e para flora bactericida. Que nem no dia que a Terra parou, embora não seja um péssimo filme, tem essa questão que, assim, realmente utiliza-se de um corpo embrionado humano, porque só assim ele vai conseguir andar na Terra decentemente. Os alienígenas do Guerra dos Mundos não quiseram fazer isso e se ferraram com gripe. Né? Porque realmente... E os alienígenas do Independence Day também se ferraram. Né? Como foi com vírus de computador. O cara instalou o Norton Security na nave mãe lá. Panda! Panda. Que filme maravilhoso, cara. Puta que pariu. Mas a questão toda é que transparece realmente, Fafá. Pode ser que o tempo prevaleça, como também pode não prevalecer, realmente. Pode não ter Pode ter dobra no tempo, ou eles podem deixar aqui tudo isso as burcas deles aí. Isso tudo que a gente fala sempre beirando, ameaçando sermos muito antropocêntricos. Isso tudo é achismo nosso. Deixando claro que a gente sempre acha que eles têm alguma preocupação com o que a gente está pensando. E pode ser que eles não tenham. Não tenham nenhuma preocupação nem com a Terra. Eles estão aqui de passada. Certo? Eles estavam levando a Zurka para um outro lugar. A Zurka caiu aqui. Puta, vamos ter que descer lá nos macacos. Cara, tem que falar com aqueles caras. É chato, é ruim. Talvez, se for na Rússia, não dá nem para descer. Né? Então. Se for em Varginha, deixa lá. A gente já rachou. Mas é isso. É aquele negócio de a bota não se preocupa com o que a formiga tá pensando. Exatamente. Pode ser uma fazenda de formiga, bem controladinha, como pode não ser nada. Mas, daí como é que finaliza o caso? Ele sai, né? Eles deixam ele. Ele fica na nave, eles explicam a origem do planeta deles. E ainda falam pra ele assim, a gente vive da mesma coisa, do mesmo trabalho que tu. Não sei por que eles Não falam vivem, isso. não, velho. Não sei por que eles falam isso. Falam de agricultura, de repente... Né? Tá, e ele perguntou o que eles estavam fazendo lá? Qual era o motivo deles visitarem a Terra? Ele perguntou, mas eles não... O motivo de levarem ele perguntou, né? Já disse que não tinha inteligência, já devia ter ficado quieto ali, né? Eles não dão motivo, né? Já mostrou que veio. Por que vocês estão aqui? Aí eles estão olhando pra ele. Aí ele explica pra ele, o ET explica pra ele, nós somos de uma só matéria igual a de você, Arlindo. Do mesmo sangue e vivemos do mesmo trabalho. Daqui a pouco teremos transmissão. Não sei se a Zurka vai voltar. Acho que a galera da Vivo tava alucinada, né? Acho que eles perderam a internet e vamos descer na Terra. Caiu a internet lá pra eles. Tá, porque pelo jeito que tu falou aí, eles falaram que é o mesmo DNA. A mesma cadeia celular. Isso dá a entender que de repente foi uma civilização nossa mesmo, antiga, que se mudou para outro planeta. Pode ser também, né? Pode ser. Outra época. Outra época. O DNA pode ser uma civilização 2 à frente da nossa. Ou Deus. 2 pra trás. Vai saber o que essa galera tá fazendo aí muito louca. Pois Estavam aí caçando Zurka.
Eu podia fazer um programa aí, Caçando os Urcas com o Fafá. Ó, a Patrícia Araújo tem um relato aqui também, ó. Ô, Patrícia. É aí, ó. muito rápido mesmo. Quando eu vi, a nave ia de uma estrela a outra, muito rápido, e de repente estava em cima de nós. É maravilhoso. Acho que nunca mais vou ver algo igual. Mas, Patrícia, que é maravilhoso até dar alguma coisa, né? Até eles te perguntarem onde é que fica o posto do Ipiranga. É que tem o Azurca aí. Não recomendo, já diz o primeiro mandato do protocolo Blue Hand, não corram para a luz. Nunca corram para a luz. Maria falou que de ET ela gosta de Cocum. Cocum é Muito bacana. bom, muito bom. Cocum A cena da piscina. e Cocum Regresso, com o vilão do Rambo Eu gosto só da cena da piscina. e o Taco Bell, o Steve Guttenberg. Filme ali de alienígenas bonzinhos e velhinhos. É aquele povo alienígena que usa a Terra como latão de lixo, né? Pois é, existe essa teoria também que tem num outro filme, que é que, tipo, são nós, seres humanos do futuro, que estão em outro lugar e voltam pra Terra pra tentar avisar alguma coisa. Mas tipo assim, avisar é fácil, né? Por que eles não avisam então? Pô, põe um vídeo no YouTube. Não fica enchendo o saco, tirando vaca no interior de Piracicaba, né? Tocando os cachorros deles nas latas vadias. Tem essa teoria, inclusive usada num filme clássico da década de 80, Hangar 18. Grande música do Megadeth também. Que o cara ajuda um alienígena na base, ele vê um alienígena, um cabeçudo, um Grey, trancado numa base militar, ele é milico, e ele começa a interagir com o alienígena, tenta se comunicar e tal, toda aquela coisa, e aí no final do filme, plot twist, ele descobre que o alienígena vinha a ser a 14ª geração à frente dele. Eu vi esse filme muito bom. Você lembra desse filme? Você lembra que ele rapa a cabeça pra não assustar o alienígena? Muito fofo esse filme. Galera, vocês podem não acreditar, mas é 11h57. Só vamos acabar o caso aí, vamos ver que depois tem a finaleira. Sim, ele explica aquilo pra ele. E ele cai fora, não lembro se desce desce a nave. Ele desce ainda, o ET fala pra ele que aconselha ele a não olhar pra nave. Não olha pra nave, Porque... segue reto aqui, não olha porque a nave causa cegueira. Exatamente. Tri de boa esses ET. Tá muito de boa, tá né? muito de boa. Era uma raça de boa. Uma raça de ETs boa. Não meteram o som no cu do cara. Explicaram onde é que era a casa deles. Explicaram o que é o... Não adiantou nada. O Dracar, aquele... Pegaram... O Bazooka, não? Azurca. Azurca, explicaram tudo pro cara. Vê que quando a gente fala que nivelar por baixo é uma merda, tá aí, ó. Os caras foram de boa, não adiantou porra nenhuma, cara. Não trouxe nenhuma informação útil. Mas não deram a loira pro cara, né? Normalmente... Pelo menos não deram a loira pro cara, que nem o Lolo Vilas Boas, né? Não, mas se desse a loira pro cara, ia ter uma ação no cu. Não ia ser bem controverso. assim. Mas daí o cara desceu da nave, saiu correndo, né? Ele fala que saiu correndo. Não, ele saiu a pé mesmo, porque já tava tranquilão. Agora só falta tu me dizer Não, que largaram ele- ele no mesmo lugar onde pegaram ele. Sim. Ah, não, pera aí, deram uma banda ainda ali. Não, nós vamos te Na verdade, largar a gente não aqui. sabe se eles... No mesmo lugar. se é uma banda ou Eu acho que desaparece. a nave, não sei, eu acho que a nave pode nem ter decolado na boa pra mim. Ela nem decolou. Né? Acho que nem decolou. Se fechou a porta. E ligaram Vamos tirar uma onda com esse cara aí? E ligaram a TV. TV? Pode ser? Põe Pode ser. qualquer coisa na tela aí. Passaram o diz que filme é de terra. do Chaves Põe deles qualquer lá. merda na tela aí diz que é terra. Ele não tem inteligência mesmo. Aham. Bota uma comédia ali do nosso Charlie Sheen lá. Vou jogar uma banana pra fora da nave e fazer uma correr. Pega, frisa. Mas daí ele se lembrou que ele, na euforia de sair correndo, ele se esqueceu do albornal dele. Exatamente. Daí ele E tinha uns volta. mantimentos, tinha alguma Tinha coisa as de comida dele. A pessoa do campo usava uma borda pra... E ele volta ao terreno onde teria feito o landing, né? Onde aterrissou, barra voou, e tava o albornal no chão. É isso que conta Isso. o caso. E Tá. sem os mantimentos, que é engraçado. Você conseguiu pegar uma maçãzinha Ah, dele, já pensaram que uma esse cara aqui amarelinha. não sabe onde é que tá nosso ele CT? tinha dedo de cachaça. Levaram. Vou comer o rango dele na cara dele. Daí o albornal em questão estava cheio de escritos E depois ele se torna sério nesse caso. até presente momento não identificados os escritos no albornal. O cara de novo falou que o nome disso é sequestro relâmpago. Mas saiu barato isso aí, meu amigo. Esse é baratíssimo. Saiu baratinho pra esse louco, mas ele E passou o- mal, né? Sim. Tá, mas se sentiu mal. na sacola dele Como tava desse. escrito em... Aramaico. Aramaico. Até o presente momento não sabia o que estava escrito. Tinha alguma coisa borrada, vamos botar essa cola aí
tinha uma coisa borrada, tinha alguns especialistas dizem que era um pouco de aramaico, mas não conseguem decifrar o que tinha no Ebornal. Mas em contato com uma professora, eles conseguiram a tradução. E o que dizia na tradução, moço? Cara, o que eu vou te dizer? O Arlindo não tem inteligência mesmo. Esse Arlindo é muito burro. Era isso que tava na sacola. Essa aqui é o Bornal em questão, a sacola dele tá aí todos os escritos. Tá, e o que decifraram daí? Ah, cara, o texto é enorme, eu não vou Aí, lembrar. Não, mas eu diz fiz o uma- quê? Dizia- Cara, são bem parábolas. Não é um fiz- texto linear, são parábolas. Eu fiz uma anotação do próprio fólogo, que inclusive guardou a sacola ali de tecido, né? Ele guardou e ainda colocou num quadro, né? O fólogo. Sim, o Bornal até hoje ele é guardado O Bornal. nos anais da ufologia. E esse o fólogo tem, né? Ficou com isso e ficou com a amostra de gesso da nave, que era de uma profundidade bem grande, pela profundidade, Pela calcular o pata. tamanho, né? Pela sapata se sabe Pela a sapata, profundidade do veículo em E questão. o peso, né? Que era 2,5 toneladas. Então são 2,5 carros populares, digamos. E era uma região realmente erma, não tinha como um carro ou qualquer outra coisa chegar no local em questão. E escrever em aramaico, né? Na merda. Pois é, em 79, toda aquela coisa, ele forjou. Cara, Forjar É, aramaico não, é foda. todo o contexto, por mais maluco que pareça, tá muito a favor do cara, tá ligado? Patrícia Araújo, valeu, gente. Boa noite. Boa noite, Boa Patrícia. noite, Obrigado, Patrícia. Patrícia. Queremos você no próximo programa, hein? E no relato do próprio, só para seguir aqui, no relato do próprio fólogo, né, ele diz que os pergaminhos pareciam muito os pergaminhos do Mar Morto. O pergaminho do Mar Morto. Os dizeres no Ebornal. Sim. Tinha alguns trechos que eram até parecidos, e etc. A Maria botou aqui, ó. Bornal do Encontro Nacional dos Estudantes de Sociologia de 1987. Ela tá falando da sigla. É um É embornal, Maria, é uma bolsinha. um bolsinho de pano. Nossas vozes usavam isso muito. Ah, não, tá falando que o embornal é do encontro dos estudantes. Certo? Tem um símbolo ali. Ah, será que é? Se ela tá dizendo, eu acredito. Eu acredito, Eu né? também. Eu acredito mais nele aqui no Arlindo, que não sabia qual era. Exato. Olha, não tô conseguindo ver se a Maria identificou o símbolo. Parabéns. É boa. O que mais aí, Argentina? O engraçado que diz que a escrita ali na sacola era muito parecida ao pergaminho do Mar Morto. E o pergaminho do Mar Morto tem uma coisa interessante, né? Eu estou saindo um pouquinho, né? Tem o livro de Isaías, né? O livro de Isaías, que foi escrito 1000 anos antes da Bíblia. Ou seja, ele está na Bíblia, mas ele foi escrito 1000 anos antes da Bíblia. Só para deixar claro aqui para os Vou deixar claro que a meditação na Bíblia. Depois de Cristo. Nada, eu ia falar mesmo. Pra deixar Não, claro. fale. Não, eu não vou falar nada. Não se autocensure. A gente Não, eu ia falar que assim, É cara, verdade. porque a Bíblia, na verdade, não é um texto linear, né, cara? Tem texto de tudo que é. Mas a gente não sabe, né? Tá aqui, o livro de Isaías foi escrito 1000 anos antes da própria Bíblia. E ele está na Bíblia. Bom, a questão que a gente resume tudo aí é o seguinte. Se te perguntarem o que é mazurca, Tu já sabe. tu diz que tem inteligência, cara. Tu só diz que tem inteligência que é compartilhar. Se não, Esse procurar cara, no Google, qualquer coisa. facilita, essa foi a pesquisa que delineou os seres humanos para essa raça pelos próximos 100 anos. Ah, sim. Então, os caras, vamos, Eles querem papai eles isso. desceram lá, não tem inteligência. Eles, pô, não. O cara nos condenou 100 anos. Daqui a 150 anos a gente volta nessa merda aqui, porque não dá. Não Sim, dá. não dá. Foi o que o Fafá falou, né? As Sim. épocas diferentes. Vamos voltar ali depois, porque, ó, Os caras viajaram, esperando 100 anos pra fazer essa a Lívia viagem. não tá com nada, bicho. Dá mais um tempo, eu caio com essa coisa de pano das bananas dentro, cara. O que vocês estão fazendo aqui? Quem foi que mandou uma azúcar pra cá? Vê aí no protocolo quem foi que mandou a azúcar pra cá. Esse louco tá demitido. Aqui, ó, ô patrão, mandaram 3 azúcar pra essa região aqui. Ah, não, pelo amor de Deus. O que é? Vou passar uma linha de transmissão da Vivo aqui? Não. Vou gastar a porra da minha fibra ótica interestelar Interestelar pra aqui. isso. Linha de transmissão universal vai passar nessa porcaria de. Não de voz. vai. E só pra complementar, o último fato desse caso, que lembrei agora, a câmera dele. Câmera. A câmera, né? Rock and roll. A câmera. Qual a diferença de câmera ou câmera? Câmera ou câmera? Câmara de pneu ali, a câmera, sabe? Não mesmo? Não. Mesmo. Daí ela ficou queimada depois que tiraram os negativos. Sim. O fólogo abriu a câmera
e tá toda queimada, como se tivesse sofrido radioatividade ou alguma coisa assim. Inclusive, ele moldou também num quadro, pai, e tem guardado lá no museu, não sei do que. Tem a câmera e tem o Ebornal. Procure esse caso que é muito interessante. Tem bastante prova. As fotos dele estão na internet, embora não dê pra ver porra nenhuma. Tem as fotos do caso Ebornal, né? Que ele tirou as fotos do campo aberto ali com os objetos em questão. Ele é bom deixar claro que depois que ele voltou à civilização, depois dessa situação, ele passou mal por algumas semanas, né? Realmente teve inchaço nos olhos, realmente mal-estar, muita sede e tal. Exatamente, realmente ele passou por alguma gravidade fisiológica ali. Então a nave decolou. Sim, decolou nas costas dele e realmente a nave... Não, mas eu digo quando ele tava dentro, pra ele ter sentido essas Isso coisas. a gente não sabe, né? que na verdade, assim... Ou pode ser um simulador gravitacional de dentro. Normalmente, na verdade, é a parte externa mesmo, que tem alguma coisa na parte externa que fode com o cara. Ah, pode crer. Ele a nave decolou com ele nas costas, né? Nas costas dele, né? Pode ser que ele tava muito próximo ali. Ó, a gente vai te deixar maleixo, mas não olha pra tu não ficar cego. Não só ele, assim, o Carlos Machado, grande ufólogo de Curitiba, ele sempre fala, e eu sempre apuro aqui, regra número 1 do protocolo anti-alienígena, não vá para a luz, não olhe para a luz diretamente. É por uma questão de saúde mesmo. Muita gente já reportou, questão de cegueira temporária, radioatividade, vai saber o que tá lidando. E se tiver de óculos escuros? Cara, não vai. Apetece. Não apetece. Lição do dia, né? Mas tu acha que tu olhando o bagulho lá e disse, o cara disse pra mim não olhar. Tu ia olhar. Cara... Tu ia olhar assim, nós sabemos. Depende do calibre que eu ia ter na mão. Ele tava com uma 28. Eu ia. Com uma 28 eu ia dar uma olhadinha. De revesguei assim, pá. Mas lição do dia, então, meninos. Todos façam a lição de casa e descubram que tem uma Azurca, caso alguém pergunte. Exatamente. Por favor. Pelo amor de Deus. Abraço. E a Azurca foi encontrada, não? Não, os caras estavam procurando. Os caras vinham pra cá, não sabia nem em que planeta ele tava. Abraços, beijinhos. Vamos lá, galera. Boa noite pra todo mundo. Quem são os nossos patrocinadores, Fafá? Nossos patrocinadores são Casas de Insetos, Estúdio Selo Musical, Comunica Arte Designer, Estúdio Antro do nosso amigo Moisés e Barbearia São Roque Tradicional. É isso aí, então. Ah, não! Telekit Gelo. Gelo até 3 da manhã, peça lá bebidinha, não sai de casa, deixa o motoboy pra você. Beijo nas crianças! Um abração, até o próximo programa. Compareçam. Abraço a todo mundo.